Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes. Bom, um dos grandes assuntos da sessão de hoje foi um balanço da série de audiências públicas que a comissão aqui da Assembleia Legislativa, que está debatendo a concessão da BR-163, fez. Deputado Júnior Mock, que é o presidente dessa comissão temporária, que conta também com a presença de outros deputados, hoje, durante o grande expediente, fez um balanço desses trabalhos todos, fez a leitura do relatório e a gente recebe o deputado aqui no estúdio da TV Alemes para falar sobre esse trabalho. Deputado, muito bom dia para o senhor, obrigado por estar aqui com a gente ao vivo, ter aguardado. O senhor fez a leitura, né, do material que vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal, mas qual foi a impressão do senhor indo em cada um dos municípios nessas últimas semanas? Bom dia a todos os que nos assistem nesse momento pela TV Alemes. Dizer que você poder ter a oportunidade de realizar, como fizemos já, 7 audiências públicas, ainda temos a 8ª, e percorrer os municípios, né, que são cortados pela BR-163, você consegue sentir de perto o clamor, a dor da população, a insatisfação, a indignação em relação ao sonho que tínhamos de ver a rodovia BR-163 duplicada. E infelizmente, né, houve aí toda essa inadimplência por parte da concessionária. Nós apresentamos dados, nós buscamos pesquisar junto a todos ao site da NTT, ao processo junto ao Tribunal de Contas de União, cruzamos informações para que a gente pudesse levar à sociedade uma informação correta. Obviamente, nós temos a expectativa de que a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres ou a concessionária possam colocar dados e se contrapor àquilo que nós falamos, justamente por um motivo: não somos contra a concessão e nem somos contra a cobrança de pedágio. O que não dá é você sonhar com uma rodovia, ser pactuado para ela ser executada em 5 anos, estabelece a cobrança de pedágio, nós passamos 11 anos e temos apenas 18% dessa duplicação, né, executada. Deputado, o senhor trouxe um ponto diferente na fala do senhor hoje durante a sessão, que foi o seguinte: até o senhor ilustrou uma reportagem aqui da TV Alemes lá de 2018. Isso. Que a Assembleia já em 2018 vinha começando a detectar esse problema. Então não é um assunto novo para os deputados. Não, de forma nenhuma. Esse assunto, para que você tenha uma ideia, a primeira reunião da concessionária, tão logo assumiu com prefeitos, com autoridades, com representantes da sociedade civil, foi realizada aqui na Assembleia Legislativa. Aí, em 2018, eu era presidente da casa, fui provocado justamente pela FAEMS, Federação das Associações Empresariais de MS, e nós realizamos aqui na casa uma audiência pública com a presença do representante institucional da CCR-MS Via para discutir o porquê da inexecução do contrato, porquê não estavam seguindo o cronograma de execução previsto no contrato de concessão, né? Já não vinham cumprindo desde aquela época. Então logo eu retorno à Assembleia em 2023, eu retornei no dia 4 de fevereiro, no dia 20 e poucos de fevereiro, eu propus a criação da comissão. E a partir dali nós fomos acompanhando mais de perto. Solicitamos a NTT, que realizou uma audiência pública em março de 2023 aqui na Assembleia, numa proposta de dividir em 2 trechos, que não foi aceita, houve uma manifestação contrária muito grande, recuaram dessa proposta. Aí houve uma proposta da CCR, da concessionária, junto à NTT, de repactuação do contrato. E essa proposta ficou no TCU tramitando durante 1 ano. E somente no final do ano passado, em outubro ou novembro, é que o Tribunal de Contas da União decidiu, por 6 votos a 1, o relator, o ministro Haroldo Cedras, foi contra a repactuação com dados que estavam lá de auditorias internas no processo que tramitou pelo TCU, mas foi vencido no seu voto por 6-1. E aí, mais um problema. Em dezembro foi realizada uma audiência pública aqui no Estado para apresentar a proposta. Mas uma audiência pública que não houve convite formal às autoridades, que não participou representação da sociedade civil, foi uma audiência pública restrita
a mais ou menos 30 pessoas, majoritariamente funcionários da concessionária, da NTT e outras pessoas. Então, nós discutimos isso, não ser contra, porque nós entendemos claramente que a concessão, desde que cumprida o contrato, quando é pactuado, é importante a maneira que nós temos de vermos a nossa rodovia duplicada. Pagar o pedágio, o cidadão também não é contra, desde que haja, por parte da concessionária que está recebendo o pedágio, que ela execute aquilo que está pactuado no contrato. E isso não aconteceu, isso é uma verdade. Então a repactuação, ela também tem que ser discutida com a sociedade, discutida com os municípios. Ela não foi, não tem um conhecimento profundo de ninguém sobre onde vai ser pavimentado. Por que reduziram drasticamente? Nós tínhamos são 806 quilômetros no contrato original. Nesse contrato novo, são 203 a mais. Ela fez 150, com 203, 353. Menos da metade do que deveria ter sido feito já, com 5 anos, a partir de 2014 até 2019. Deputado, para a gente encerrar, relatório agora vai ser encaminhado ao MPF, é isso? Isso, nós fizemos a leitura do relatório, né? A comissão, os 5 deputados, eu, deputado Amaro, deputado Rachioca, deputado Caravina, deputado Pedro Kemp, assinamos e entregamos ao presidente da casa. A comissão representa a Assembleia, ela foi criada com essa finalidade. Então o relatório que fizemos, daquilo que extraímos das audiências públicas, nós estamos entregando à presidência da casa. Nós queremos que seja endereçado a quem? Ao Ministério Público Federal, porque a instituição Ministério Público é quem titula, quem é titular, né, na defesa dos direitos difusos e coletivos da sociedade, está expresso na Constituição. Então, por isso, solicitamos, através da Assembleia, obviamente, o presidente da casa vai marcar essa audiência, vai, se quiser, fazer uma nova discussão com os parlamentares, no sentido de que o Ministério Público possa, avaliando tudo isso que nós levantamos, os documentos juntados, né, o clamor da população, ele possa tomar as medidas judiciais cabíveis e aplicáveis ao caso. Deputado Júnior Mock, muito obrigado mais uma vez por conversar ao vivo aqui com a gente e um bom trabalho nessa quarta-feira. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição da Alems. Obrigado, deputado. Bom, 11 horas e 47 minutos em Mato Grosso do Sul. Vamos agora falar de CCJR, reunião aconteceu pela manhã, você acompanhou também ao vivo aqui na TV Alemes. Hoje a CCJR que discutiu e deliberou sobre vários projetos de lei que agora avançam na Alemes com a temática do transtorno do espectro autista. Durante a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foram aprovadas diversas propostas voltadas à proteção e ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Entre elas está o projeto do deputado Júnior Mock, que proíbe operadoras de planos de saúde privados de suspenderem ou cancelarem sem justa causa e sem aviso prévio os serviços prestados a consumidores com TEA. Esse projeto do deputado Júnior Mock, né, ele é extremamente importante, mas além disso ele é constitucional, porque trata de uma questão fundamental que é falar sobre direito do consumidor. E essa discussão hoje está pacificada. Quando a Assembleia legisla sobre o direito do consumidor, ela tem a plenitude da sua competência, porque são competências concorrentes entre os entes federativos. Então, primeiro, é um projeto constitucional e, passando além do aspecto constitucional, é um projeto importantíssimo, né? Até porque isso regula que os planos de saúde não tomem decisão ou decisões de forma unilateral, e numa situação muito importante, delicada, para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Outro destaque foi a proposta do deputado Neno Razucchi, relatada pelo deputado Júnior Mock, que institui diretrizes para o acolhimento e atendimento de estudantes com TEA ou transtornos globais do desenvolvimento na rede estadual de ensino. O objetivo é garantir uma educação inclusiva de qualidade e equitativa. São projetos extremamente importantes no momento em que aumenta significativamente o número
de crianças, né, e pessoas diagnosticadas com o TEA, o transtorno do espectro autista, e ainda um desconhecimento muito grande pela maior parte da sociedade em relação ao que fazer, quais são os tratamentos, como deve ser atendida as pessoas que possuem esses transtornos. Portanto, é um momento em que o Poder Legislativo tem se debruçado na produção de legislação para garantir minimamente uma condição melhor e um conhecimento maior em relação a esses transtornos e poder atender melhor a sociedade. Então, parabenizo aqui ao deputado Neno Razuc pela sua proposição. Também segue livre tramitação o projeto da deputada Mara Caseiro, que recebeu emenda substitutiva integral para aprimorar sua redação. A proposta cria a Semana Estadual das Mães Atípicas, com ações voltadas à assistência psicológica e psiquiátrica. É preciso que o Estado tenha um olhar diferente. Nós temos hoje um aumento significativo, né, de crianças com várias, seja com TDAH, seja com transtorno do espectro autista, seja com outras doenças neurodivergentes, que precisam de uma atenção especial. E para isso, você precisa ter a mãe consciente daquilo e das ações que ela tem que desenvolver em favor do seu filho. Por isso, o projeto é extremamente importante. Houve algumas adequações, as emendas na proposta, para retirar qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade para que nós pudéssemos aprovar. Então, do ponto de vista da constitucionalidade legal, né, e também tenho certeza que, no mérito, é um projeto que atende a uma expectativa extremamente importante no seio da sociedade. Ainda na reunião da CCJR, foi aprovada a relatoria ao projeto que institui no Estado a campanha Setembro Amarelo Vai à Escola, com o objetivo de promover ações educativas voltadas à prevenção da automutilação e do suicídio entre crianças, jovens e adolescentes nas instituições de ensino, priorizando os alunos do ensino médio. Essa matéria é de autoria da deputada Mara Caseiro. 10h53, fala agora da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais nesta quarta-feira, inclusive, aliás, até um pouquinho antes da ordem do dia começar, o deputado Renato Câmara, que presidiu a sessão de hoje, fez a leitura de um ofício encaminhado pelo governo do estado, em que o governador Eduardo Riedel indica que deve se licenciar do cargo de governador em razão de uma viagem internacional no período de 13 a 20 de abril, período em que o estado vai ser comandado pelo vice-governador José Carlos Barbosa. Bom, ordem do dia, né? 3 projetos pautados para hoje. A gente começa trazendo o PL 177 de 2023. O autor é o deputado Júnior Mock, com quem conversamos há pouco aqui no Redação Final. Aprovado, essa matéria em redação final, recentemente passou em segunda discussão, ontem, na verdade, instituindo a campanha de doação de sangue com a criação do selo Amigos de Sangue. É um estímulo à doação de sangue e que aos doadores frequentes, esses doadores frequentes, ao fazerem a sua doação nessas empresas parceiras, né, que têm esse selo Amigos de Sangue, esse doador frequente tem a possibilidade também, a partir daquela coleta, a realização de um hemograma completo, que é um exame que muita gente faz até com uma certa rotina. Então, matéria aprovada em redação final, agora sim vai para a sanção do governo. Projeto de lei complementar de número 1 de 2025, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão, encaminhada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, traz algumas alterações na legislação sobre a Corte de Contas. A gente destaca algumas aqui, um novo sistema recursal na estrutura do Tribunal de Contas, a verticalidade nas decisões, uma decisão colegiada em grupo tendo mais peso que uma decisão individual. Traz também essas mudanças, definições de prazos para recurso e reexame de parecer prévio. Uma outra possibilidade também, a arbitração de multa de acordo com a gravidade nos casos de falta de informação, algum documento que esteja ausente. Essa multa agora ela pode variar com relação ao valor dela mesmo, ao quão importante é e fez falta para análise de um processo. Hoje essa multa tem um valor fixo. Inclusive, tem uma emenda a esse projeto, que foi inclusive indicada pelo presidente da Casa, o deputado Gerson Claro, que possibilita a criação de câmaras de consensualismo dentro do Tribunal de Contas, dentro da Corte de Contas.
o deputado Gerson Claro diz que esse é um incentivo à resolução de conflitos por meio do diálogo, da mediação, da conciliação dentro do próprio órgão, para que o ente fiscalizado, prefeitos, por exemplo, possam dialogar dentro dessas câmeras de consensualismo em busca de um consenso frente ao trabalho que é desempenhado pelo TCE, matéria também aprovada em segunda discussão, volta ainda para uma votação em redação final. E o terceiro e último item da pauta de hoje, PL 226 de 2024, o deputado Júnior Mock é o autor, matéria discutida, votada e aprovada em sua constitucionalidade na primeira discussão. Esse projeto de lei, ele obriga os revendedores de carros usados ou seminovos a informarem no ato da venda se aquele veículo ele vem de leilão, vem de locadora, foi recuperado de seguro. Hoje em dia existe muito mercado para esses veículos, né? Existem pessoas que fazem renda, vivem a partir da recuperação desses veículos de pequena monta, média monta e tudo mais, mas na hora de vender, o deputado Júnior Mock quer que isso esteja muito bem claro para o consumidor, que não depois que ele faça a compra, que ele descubra que esse veículo passou por algum tipo de sinistro. O eventual descumprimento disso, se essa lei passar a valer aqui em Mato Grosso do Sul, sujeita o vendedor ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive a multa também. Matéria aprovada, vai agora para análise das comissões de mérito. Além desses 3 projetos, os deputados analisaram hoje 5 requerimentos, 34 indicações, uma moção de apoio e 4 moções de congratulação. Esse então é um balanço das discussões de hoje durante a ordem do dia, nessa quarta-feira aqui na Lemes. 11h57, e o primeiro secretário, o deputado Paulo Corrêa, comemorou durante a sessão de hoje a quantidade de transplantes de fígado que desde o ano passado tem acontecido aqui em Mato Grosso do Sul. O Hospital do Pênfico realizou o 26º transplante de fígado no estado de Mato Grosso do Sul ontem. Com sucesso, um fígado, deputado Rachioca, que veio lá do Amazonas e que salva a vida de uma japoranense, uma senhora de Japorã, que foi atendido fazendo esse transplante como referência de uma unidade de altíssima complexidade, que é o Hospital do Pênfico, que agora está se credenciando também. O deputado Caravina sabe isso, porque trabalhamos esse assunto em conjunto, para que possa ser referência também no transplante de rim. De modo que deixo aqui registrado isso. O deputado professor Rinaldo, que também coloca emendas lá, e ontem, no Hospital do Pênfico, 26º transplante de fígado realizado com sucesso ontem. Então, quero comemorar aqui, e o nosso governador Eduardo Riedel, que não tem faltado à saúde do estado de Mato Grosso do Sul, tem ajudado bastante, deputado Neno Razuc, no sentido de que as referências de alta complexidade sejam cada vez mais patentes e que sejam demonstradas no estado de Mato Grosso do Sul. 11h59, e na semana passada o deputado Caravina apresentou uma indicação ao governo do estado pedindo esclarecimentos sobre uma quantidade represada de boletins de ocorrência em Dourados. Grande parte desses boletins também relacionados a casos de violência contra a mulher. A resposta veio, o governo confirmou essa quantidade de casos e também agora a criação de um grupo de trabalho para resolver esse problema. Com relação a Dourados, a questão da violência doméstica, dos boletins de ocorrência represados, e ontem foi publicada uma portaria pela Secretaria de Segurança Pública, através da Diretoria-Geral de Polícia, criando um grupo de trabalho semelhante ao que está aqui em Campo Grande, trabalhando nos boletins de ocorrência daqui, foi criado em Dourados. Então, quer dizer que a gente estava certo, as informações com relação à quantidade de boletins represados estava correta, e diante da nossa manifestação, a senhora me aparteou também na explanação, foi aberto um grupo de trabalho. Então, tomara que esse grupo de trabalho agora consiga dar agilidade nos procedimentos lá e a gente possa avançar nos boletins de ocorrência, nos inquéritos envolvendo violência doméstica, sempre com o intuito de evitar que tragédias aconteçam em relação às nossas mulheres. Deputada Alia Nogueira, que na semana passada também tinha falado sobre esse assunto, voltou a falar dele, né, dessa quantidade de casos represados, e também voltou a cobrar a criação de delegacias de atendimento à mulher 24 horas no interior de Mato Grosso do Sul. Reforçar
uma colocação nossa, deputado Jamilson Nome, desde o meu primeiro ano aqui, que são as delegacias de atendimento à mulher, as delegacias especializadas, deputada Mara Caseiro, 24 horas no interior do estado também. E aí eu reforço, trazendo essa questão de Dourados, que agora a Sejusp decidiu por esse grupo de trabalho, vamos dizer assim, uma força-tarefa para que esses boletins de ocorrência sejam agilizados, que esse trabalho seja feito de uma forma mais eficaz e ágil. Então, que essa sensibilidade que a Sejusp, que o nosso secretário, Antônio Carlos Videira, teve na criação desse grupo de trabalho, uma colocação que foi feita aqui, um questionamento do deputado Caravina na semana passada, que tenha, secretário, essa mesma sensibilidade em ouvir essa deputada, representante da bancada de Dourados também. Nós precisamos lá em Dourados, principalmente, é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. Nós precisamos de delegacia de atendimento a mulheres especializadas 24 horas. A violência contra nós mulheres, ela não tem horário. Mas as estatísticas comprovam que esses casos, deputado Pedro Kemp, ocorrem principalmente durante a noite e na madrugada. E as mulheres douradenses vão e elas não têm esse acolhimento, elas não estão tendo esse amparo. Então, portanto, fica aqui reforçando esse pedido que a gente vem fazendo desde o primeiro ano. Parece até cansativo, mas a gente vai acabar vencendo pelo cansaço, viu, deputada Mara Caseiro? 12h03, vamos falar agora dos destaques do site da Lemes. A Glaucia já está aqui com a gente. Glaucia. Oi, Thiago. Bom dia. Bom dia. E aí, qual que é o nosso destaque de hoje? O destaque que a gente vai hoje comentar é a Frente Parlamentar do Leite, né? Vai discutir hoje, acontece logo mais às 14 horas, lá na exposição, na Casa do Leite, vai acontecer o fortalecimento, eles vão debater o fortalecimento desse setor. Além de discutir a questão de um seminário que também acontece na Assembleia ainda esse ano, que é o Seminário do Leite, Amanhã do Leite. Super tradicional, né? Super tradicional aqui na Assembleia, um momento em especial que os pequenos produtores se sentem muito representados quando a Assembleia abre esse espaço para discutir o fortalecimento da produção do leite, né, do pequeno produtor para Mato Grosso do Sul. Então, vai ter um espaço que vai debater também, eles vão abrir uma janela para discutir o seminário Amanhã do Leite, lá no evento hoje às 14 horas, lá no Laucide Coelho, e também vão falar sobre o descarte adequado das embalagens, dos pesticidas nas propriedades, que também é um assunto que volta sempre à tona, né, Thiago? É meio histórico aqui no Brasil esse assunto, né? A gente teve uma regulamentação lá atrás, muitas empresas até se especializaram no recolhimento desses resíduos, né? Dessas embalagens também. Então, Frente Parlamentar hoje, 14 horas, lá na Expo Grande. 14 horas, lá na Expo Grande, na Casa do Leite. Logo mais, gente, daqui a pouquinho, o deputado Renato Câmara, que é o coordenador da frente, deve conduzir a reunião logo mais à tarde. É mais do que uma questão ambiental, uma questão de saúde pública também, não é, Thiago? É isso aí. Bom, e a cobertura também logo mais. Quem quiser já ver, está lá no site, mas depois vai estar com a matéria completa lá. É isso mesmo, vai ter notícia na TV Assembleia, nós vamos ter nas nossas redes sociais também, os links. Você pode acompanhar tudo pelas nossas plataformas digitais e no portal você encontra todas as informações, né, Thiago? Tá isso. Valeu, Glaucia. Até amanhã. Beijo. 12h04. E a deputada Mara Caseiro apresentou hoje um projeto de lei que começa a tramitar na Assembleia Legislativa, em que pede a criação de uma política de autodefesa para as mulheres mato-grossenses. A violência contra a mulher é um grave problema social que persiste em várias esferas da sociedade. No Brasil, a realidade de mulheres que sofrem agressões físicas, psicológicas, sexuais e econômicas é alarmante. Em Mato Grosso do Sul, como em outros estados, as mulheres continuam sendo vítimas de diferentes formas de violência, muitas vezes sem os recursos e a proteção adequados para garantir sua integridade física e emocional. A criação do Programa Estadual de Promoção de Defesa Pessoal e da autoproteção responsáveis para as mulheres visa de forma estratégica proporcionar
às mulheres do Estado, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência doméstica, ferramentas práticas e eficazes para a sua proteção. Este programa é uma resposta inovadora que busca ampliar a autonomia das mulheres, fortalecer a sua autoestima e oferecer-lhes meios para lidar com a situação de risco. E antes da gente encerrar, trazer aqui uma moção de pesar apresentada pelo deputado Caravina sobre, com relação aos familiares das vítimas fatais de um grave acidente que aconteceu no domingo na BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia. Vamos conferir a fala do deputado Caravina. Trago também uma moção de pesar ao senhor Oldinei Centurião Saraiva, em razão do falecimento da senhora Adriele Leite Lopes, sua esposa, e 3 filhos, em virtude do trágico acidente ocorrido no dia 6 de abril de 2025, na rodovia BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia. Se aprovada a presente moção, poderá ser redigida e encaminhada da seguinte forma: a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, legítima representante da população sul-mato-grossense, por proposição do deputado Caravina, vem consignar seus votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Adriele Leite Lopes, de 32 anos, e de 3 filhos, com idades de 4 meses, 2 e 10 anos, ocorrido em trágico acidente automobilístico na rodovia BR-060, nas proximidades da estação Guavira, município de Sidrolândia, no último dia 6 de abril. O acidente envolveu também o esposo de Adriele, o senhor Oldinei Centurião Saraiva, de 43 anos, e um dos filhos do casal, de 13 anos, que sobreviveram ao impacto e segue sob cuidados médicos. A fatalidade gerou imensa comoção no município de Sidrolândia e em todo o estado, diante da dor irreparável sofrida pelos familiares e amigos. O Parlamento sul-mato-grossense solidariza-se com o senhor Eudinei Centurião Saraiva, bem como com todos os familiares e amigos enlutados, expressando os mais sinceros sentimentos de pesar, rogando a Deus que conforte o coração de todos e conceda forças para superar esse momento de profunda tristeza. Todos tomaram conhecimento desse trágico acidente, uma fatalidade que ceifou a vida aí de uma família e criou grande comoção no município de Sidrolândia, e essa moção de pesar vai como uma forma de conforto ao senhor Odinei e todos os seus familiares. Nossos sentimentos também aos familiares nesse momento bastante difícil. Redação final, então, fica por aqui. Agradeço pela sua audiência nessa quarta-feira. Amanhã, 8h45, tem primeira discussão ao vivo, Marité Cogo e Gustavo Fax, antecipando os assuntos que devem pautar a sessão de amanhã. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Redação final volta amanhã, logo após a sessão plenária.